Pô, Kleber, você não tem ideia, cara. Eu tento fazer de tudo aqui pra cansar esse cachorro, porque se eu não cansar ele, eu não tenho sossego nenhum na vida. Eu vou dar uma canseira nele, pego, corro na garagem, jogo bolinha, faço o demônio pra esse cachorro ficar quieto, porque senão não tem como. Beleza, aí eu sou o Kleber Adestrador. Devo dizer que estou meio frustrado porque eu acabei de gravar esse vídeo e quando eu fui gravar o próximo descobri que a câmera não estava gravando. Então eu tô bastante chateadinho nesse momento. Bom, vamos falar nesse vídeo aqui, como eu tinha prometido, dessa coisa de por que cachorro cansado não é cachorro que está feliz, satisfeito, e principalmente cachorro cansado não é aquele que sabe se controlar. Vou te explicar nesse vídeo aqui por tópicos para ficar claro para você que tem coisas que você tutora deveria estar fazendo, né, e que se você não está fazendo agora, você vai ter que começar a fazer em algum momento. Então o momento que você vai fazer isso, que eu vou te explicar, é decisão sua, tá? Ou você começa agora ou você vai ter que fazer depois que o problema surgir, se é que o problema já não tá aí. Beleza, então primeiro tópico, questão de idade, né? Pô, Filhote não para quieto mesmo, né? Filhote incendeia e apaga. sim e não, né? O que você precisa entender é que, independente da idade do cachorro, ele tem uma capacidade cognitiva e essa capacidade tem que ser aproveitada e estimulada para ensinar momentos e comportamentos de autocontrole. Se você não estiver fazendo isso, se você não fez no passado, principalmente se você não fez no passado, tem grandes chances de hoje você ter um cachorro com uma idade que não é de filhote, né? A partir de 1 ano e meio, 2 anos, sei lá, não sei qual a idade do teu cachorro, que se comporta ainda de maneira muito semelhante e às vezes até exatamente igual para determinadas coisas, não para todas, mas exatamente igual para determinadas coisas, forma como ele se comportava enquanto era um filhote. Tenta lembrar o que teu cachorro fazia quando era filhote em determinado momento que te deixa irritado, te deixa irritada hoje, te incomoda. Por exemplo, ele late quando vai pegar comida. Tenta lembrar que se não era exatamente esse comportamento de latir na hora de comer que ele mostrava. Ou seja, um cachorro de... Isso eu falo à torta e à direito, tá? Não sei se você tá me conhecendo agora, se há quanto tempo você acompanha o canal, mas se você me encontrar na padaria, é isso que eu vou falar pra você. Tem cachorro de 2, 3 anos, cachorros adultos, cachorros quase idosos, que se comportam em idade avançada como se ainda fossem filhotes de 2, 3 meses, de 6 meses, adolescentes de 8 para 10 meses e por aí vai. Porque não tiveram esses momentos de vida sendo estimulados. E aí um parênteses, tá? Não é jabá, hoje eu não vou fazer jabá, mas é importante você se ligar, você ter isso em mente, né? Quando eu digo você se ligar, não é grosseiro, é pra você ter isso em mente, ter um alerta na sua cabeça aí, que, adestramento da forma bem feita, adestramento que leva a sério o trabalho de adestramento, que respeita você tutor e que respeita o Zezinho que você tem na sua casa, o adestramento bem feito, ele leva em conta as fases de vida do teu cachorro, ele não te propõe a solução para todos os problemas do mundo em apenas 8 aulas, em apenas 2 meses. Não existe isso do ponto de vista de efetividade na construção de comportamento. Pronto, beleza. Então, não é do jabá, né, mas é porque é isso que eu faço, basicamente, tá bom? Processo que respeite as fases de vida do cachorro. Então, se você tem um filhote ou se você tem um adulto que não atravessou as fases de vida sendo convidado, tendo possibilidade de otimizar as capacidades comportamentais, emocionais e cognitivas, se você não teve isso ao longo da vida do seu cachorro, você tem que começar a fazer agora, tá? Porque cedo ou tarde isso vai te dar problema. Então, independente da idade, filhote ou adulto, adolescente ou saído da fase de filhote, a capacidade cognitiva precisa ser estimulada para desenvolver autocontrole e os comportamentos de autocontrole mostrados espontaneamente precisam ser capturados. É um conceito do treino positivo. Você captura um comportamento valorizando esse comportamento para que essa rotina de autocontrole seja estimulada e seja mais frequentemente mostrada. E aí eu acho importante dizer que, principalmente se você tem um filhote, ou se o seu cachorro um dia foi um filhote, que eu acho que todos foram, o cachorro não sabe o que é certo e errado, o cachorro não sabe nada da vida, não sabe absolutamente nada da vida. O cachorro só faz coisas baseado nos estímulos que ele percebe do mundo e colhe consequências. Se as consequências forem boas, o cérebro dele vai começar a mostrar cada vez com mais frequência esse comportamento que trouxe a consequência positiva. Se a consequência é ruim, né, ou seja, ela não traz algo bom para o cachorro, o comportamento tende a desaparecer, ou a intensidade desse comportamento tenderá a diminuir. E aí é que tem uma confusão bastante grande de que o cachorro, depois que ele faz 1 ano e meio, ele começa a dar mais sossego. Não necessariamente, porque não é que o cachorro dá mais sossego, é que ele teve 1 ano e meio de vida para testar comportamentos e eliminar aquilo que não traz consequências boas para ele. Então hoje o que você tem aí, ou que você terá, né, tem no filhote hoje, que você terá sem atravessar essas fases que eu tô te falando, é um cachorro que vai filtrar uma série de comportamentos, tirando do repertório dele, ficar com um leque muito restrito de opções de comportamento, e são esses que vão se intensificar, exatamente porque a amplitude de possibilidades diminuiu, aqueles comportamentos que ficaram vão ser mostrados com cada vez mais frequência e intensidade. E aqui a gente vai pro segundo tópico, que é a reatividade. Então o cachorro reativo, o que acontece? O cachorro reativo, cara, quantas e quantas aulas maravilhosas que eu não fiz com cachorros reativos para reabilitação social com outros cães, para reabilitação social com pessoas, ou até mesmo para viver em paz no mundo, parar de pastorear carro, parar de correr atrás de moto, parar de se assustar com as coisas que simplesmente
estão existindo no mundo. E aí chega no final da aula, o cachorro já tá pelas tampas, sim, porque ele é reativo, e a reatividade, ela drena muita capacidade de autocontrole do cachorro, já te explico isso. E aí chega no final, acontece um evento hiperestimulante. O que é um evento hiperestimulante? É algo que gera uma experiência emocional e cognitiva intensa. Então, por exemplo, estamos chegando na casa, voltando, na casa dos touros, voltando com o cachorro, aparece um Zezinho, uma Zezinha solta que vem voando loucamente para brincar com o cachorro reativo. Ah, ele só quer brincar. Dane-se, meu amigo. Primeiro, não quero que cachorro que vem voando loucamente não chegou para brincar, né? Segundo, pouco me importa, né? Porque o que me importa é que teu cachorro não tem educação, que o meu nem deu mostras de tentar se comunicar com o teu cachorro. Aliás, ele não teve nem tempo de ver o teu cachorro chegando, né? Nesse exemplo aqui que o cachorro saiu voando, né? Então, esse tipo de evento traumático pega um cachorro reativo de surpresa. Esse evento, ele é traumático, ele é hiperestimulante. E aí o cachorro que já tá pelas tampas, porque ele fez uma baita aula, porque ele se concentrou, porque ele excedeu a capacidade de autocontrole que ele vinha mostrando até então, porque essa é a finalidade do treino, né? Testar o limite, ensinar que esse cachorro consegue ensinar pro cérebro desse cachorro que ele consegue um pouco mais do que aquilo que ele vinha conseguindo até então. Quando ele já tá pelas tampas, acontece isso, cara, essa marca emocional, ela não vai anular tudo, né? Dependendo do momento do treino que isso acontece, né? Ao longo dos meses, nos primeiros dias e tal, tem que sempre ter muito cuidado com isso, mas se isso acontece muito precocemente, realmente não teve nem tempo de consolidar um novo padrão de comportamento, tá? Então é bastante complicado. E aí o que acontece com o cachorro reativo, então? Toda vez que ele não está fazendo uma cagada, revirando o lixo, mordendo alguém, latindo pra barulho, sei lá, tudo que ele não faz de errado, que não chama a atenção do cérebro humano, é um momento de autocontrole, são os momentos de autocontrole. Então quando ele explode é porque ele já está pelas tampas. O autocontrole é mais difícil para indivíduos reativos, e principalmente se existe uma tendência ou alta tendência ao neuroticismo, que é um traço de personalidade de mamíferos de modo geral, pelo menos dos que têm uma capacidade afetiva mais complexa, se existe essa tendência ao neuroticismo, cara, o autocontrole é uma coisa bastante difícil, tá? Então quanto mais cansado o cachorro, emocional, cognitivo e até fisicamente, mais difícil fica esse indivíduo se controlar no momento de maior estresse. Mas isso não quer dizer que você não vai cansar o teu filhote, ou o teu cachorro adulto, o teu cachorro reativo. Não. O que você precisa entender a respeito de autocontrole e cansaço é que quanto mais cansado, mais difícil o autocontrole. Para filhote, quanto mais cansado, você deve se lembrar que o cachorro filhote, que tá exausto, né, já tá pelas tampas, é o que mais dá trabalho. No final do dia, né, 10h30, 11 horas da noite, o cachorro incendeia, fica chato, insuportável. Por quê? Exatamente porque não sabe se autorregular, não tem essa capacidade de autocontrole. Então, o cansaço, ele tende a drenar exatamente a capacidade de autocontrole. Vale para filhote, vale para adulto, vale para qualquer bicho vivo, inclusive cachorro reativo. Então não quer dizer que você não vai cansar o teu cachorro, quer dizer que quanto mais você cansa, mais difícil fica a faculdade do autocontrole. A gente pode pensar no autocontrole de duas formas, né, do ponto de vista de ciência, ou como um músculo que você trabalha para fortalecer, ou como um tanque de gasolina de um carro. Tem um limite, né? Tem uma hora que acaba, literalmente. Então você pode pensar dos dois pontos de vista. Particularmente eu tendo a entender o ponto de vista do esforço, da musculatura do autocontrole como algo mais plausível e até mais facilmente desenvolvido, até um conceito que você consegue trabalhar, tá? Se for um tanque de gasolina, como é que vai fazer, né? Tem uma reserva e não tem mais como aumentar o tanque de gasolina. A gente tá dando murro em ponta de faca fazendo adestramento, e não é isso que os meus resultados mostram, os resultados dos meus alunos mostram, tá? Então fico com a primeira via de entendimento aí. Beleza. Então como que a gente vai trabalhar a questão de cansar o cachorro? Cara, o que cansa o cachorro e que faz simultaneamente acontecer o desenvolvimento dessa musculatura do autocontrole é exatamente trabalhar essas nuances que passam despercebidas nos olhos de quem está aprendendo, de quem acha que já sabem tudo, pelo amor de Deus. Então o cara que acha que assistiu um vídeo no YouTube acha que já sabe de tudo, gente do céu. O que criou cachorro a vida inteira, há 20 anos eu tenho cachorro, há 40 anos tenho cachorro e nunca precisei de nada disso. Esse daí é o que tá mais perdido na vida, né? Por exemplo, uma coisa que um cachorro reativo e até mesmo um filhote precisa aprender, e que você provavelmente não sabe, só por isso que eu vou te falar, se já tiver de dar um joinha, tá? Cara, regular a velocidade do próprio corpo. O que é um filhote? O filhote vê, filhote quer. Tudo na vida de um filhote é urgente, né? Tudo é pra ontem. Todas as necessidades, todos os desejos são pra ontem, são imediatos. Tem que ser tudo aqui e agora. Então o filhote, ele é o cachorro que ele tá aqui no momento zero, fazendo absolutamente nada, e de repente ele explode. E o que é um cachorro reativo? Ele é um cachorro que tá em estado de alerta aqui, né? Atento, audição, visão, olfato, até mesmo alguns cães mais sensíveis ao toque, né? Pô, encosta alguma coisa, ele tá aqui de boa, ele faz assim, ele surta, né? Então esse momento zero até o momento 100, isso é trabalhável no dia a dia. Ensinar o cachorro a regular a velocidade do próprio corpo é uma coisa que tá ao alcance de qualquer pessoa.
pessoa. Vou te ensinar duas formas. Uma é com atividade física rotineira, que é a caminhada. Você pode é isso que você merece, que eu acho que merece joinha, né? Você que tem que me dizer. Simplesmente, no meio da tua caminhada, você intensifica o ritmo, quase começando uma corrida e volta pro teu padrão normal. Dá uma corrida de sprint de alguns metros e volta pro padrão normal de caminhada. Acelera o teu passo e diminui. Esse esforço de te acompanhar, essas mudanças súbitas de velocidade de caminhada, vão mexer com o cérebro e mais ainda vão fazer o cérebro do teu cachorro entender que existe uma demanda externa acontecendo e que ele, enquanto cérebro que regula essa vida, regula esse corpo, é capaz de adaptar a velocidade do corpo, o movimento do corpo para acompanhar essa demanda externa, que é você tutor, você tutora. Cara, isso merece um Nobel da Paz e da Harmonia entre cães e pessoas. Um dia será criada essa categoria e me será dada única e exclusivamente para mim. Só eu vou ganhar. Porque, cara, isso é ao alcance de todo mundo e eu não sei porque que ninguém fala disso. Ah, eu sei por quê. Porque a galera, principalmente no Instagram, tá ocupada copiando e colando posts e reels que dão certo, né, do coleguinha. Então eles não têm tempo de estudar, afinal eles estão copiando e colando. Então, cara, isso tá ao alcance de todo mundo. E outra coisa... Ah, eu vou brincar de bolinha, eu vou brincar de frisbee. Que bom pra você, parabéns, né, que você tem essa disposição e tal. Só que só brincar de frisbee, só brincar de bolinha, o que vai acontecer? Vai acontecer um negócio que se chama hiperestimulação. E uma vez que o cérebro se habitua com um nível de experiência social, cognitiva, afetiva, de determinado padrão, é esse nível que quando faltar, o cérebro vai buscar. E como que o cérebro busca aquilo que está faltando? Com um processo afetivo chamado ansiedade. Então tudo aquilo que falta entra em ação a ansiedade. A ansiedade traz uma série de comportamentos que você deve saber muito bem, não são comportamentos calmos, são comportamentos de atividade, né? De se mexer, de buscar, de revirar, de pular, de latir, de não sei o que lá, né? Então, hiperestimulação é promovida pelo tutor leigo, ou pelo tutor que acha que sabe tudo, Que cria cachorro há 40 anos e acha que sabe tudo, ou que já sempre teve cachorro desde os 10 anos e acha que já sabe tudo, que nunca precisou fazer nada dessas coisas. e aí tá hiperestimulando o cachorro, nunca vai ter um cachorro cansado. Ao contrário, vai ter um cachorro cada vez mais ansioso. Toda vez que faltar esse nível de atividade cognitiva e afetiva, o cérebro vai tentar dar um jeito de compensar essa falta com esse processo de ansiedade. Então, na brincadeira, o que tem que acontecer? Cara, tem que trabalhar velocidade de corpo e brincadeira de bolinha, frisbee e tudo mais. Sentidos, cara, os sentidos você trabalha através do lúdico, e o lúdico e os sentidos são tão importantes que eu tô até pensando em criar mais um curso aqui em 2023 para falar única e exclusivamente de como se usam os sentidos e como se explora o lúdico do cachorro desde filhote. Tamanha a importância desse negócio. Pô, vamos trabalhar o quê? O que é um frisbee, uma bolinha? É o controle visual, né? É a percepção visual e controle de corpo, né? E aí vai trabalhar esse terceiro sentido aqui, que é a paladar, através da mordida. O que você melhora nessa brincadeira? Cara, você trabalha movimentos imprevisíveis, você trabalha o olfato, você mexe com o mecanismo de busca, você pede autocontrole, você muda estruturas de comportamento, não é só ir pegar, trazer, ir pegar, trazer, ir pegar, trazer, como se fosse, sei lá, a droga de um robozinho que limpa o chão de casa, entende? Meu, é um cachorro, precisa estimular novas capacidades, precisa desenvolver novas capacidades, competências e habilidades para esse cachorro. E a brincadeira de bolinha, principalmente essas que são viciantes e, portanto, se tornam um hábito, essas não cansam o cachorro, porque uma vez que se tornam um hábito, não vai resolver o problema de trazer saciedade. E a saciedade é o que faz o cachorro entender que, opa, chega. Então, como é que a gente tem um cachorro que te dá sossego, que traz harmonia, que te dá paz e que não fica te pentelhando? Com duas coisas, basicamente. Primeiro, o ciclo circadiano, o horário de atividade de repouso. Isso é fundamental. Se você não tem isso, esquece, você não vai conseguir. Segundo, entendendo que desenvolver e estimular a capacidade de autocontrole fase a fase de vida do teu cachorro é a chave para o sucesso, e como eu falei anteriormente. Ou você faz agora, ou você vai ter que fazer em algum momento no futuro. A decisão de quando começar a fazer isso é totalmente sua. Você que colhe as consequências das suas ações e das suas omissões, das suas inações. E aí, pra gente encerrar o vídeo, já fazendo o gancho com o próximo vídeo aqui do canal, então se inscreva, ative as notificações para você não perder, que não adianta você passear 2 horas, correr dias seguidos, fazer maratona com o teu cachorro, não é isso que vai cansar. Ah, eu tenho um Border Collie, vou correr por 2 horas com o meu Border Collie, infinitamente, o máximo que eu puder, como se eu fosse a Phoebe naquele episódio do Friends, que ela corria loucamente. Não vai cansar o teu cachorro, não é atividade física intensa que cansa. A atividade física intensa, sim, cansa fisicamente o cachorro. Só que se ele precisar mostrar autocontrole no momento que ele estiver fisicamente cansado, já era, ele vai explodir. E aí isso acontecendo rotineiramente é o caminho certo para ter um cachorro reativo, um cachorro que não se regula, um cachorro que não te dá paz, não dá sossego, não consegue dormir no horário de dormir, não consegue não interagir no horário que não pode interagir. No próximo vídeo eu vou te falar o quê? Passeio, o que precisa acontecer para ter um passeio legal, como que é um passeio ideal. Espero que você tenha curtido.
curtido, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, se gostou, se não gostou, deixa comentários, fala para eu poder criar conteúdos para você. O conteúdo não é para mim. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais.